Bom dia, igreja, feliz sábado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus habite em cada coração daqueles que aqui estão e também que alcance toda a família e parte da nossa irmandade que por algum motivo não pôde estar aqui. É bom estar mais uma vez na casa do Pai, louvando, adorando o nosso Deus. Como vamos abrir a palavra do Senhor neste instante, vamos assentados mesmos, curvar as nossas frentes mais uma vez, as fontes, e vamos orar. Oremos. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos neste culto de adoração ao Senhor, aonde já comunicamos a Ti, Senhor Deus, através dos louvores, através das ofertas, dos dízimos e também das orações, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, os nossos clamores. Mas nesse instante, ó Deus, queremos ouvir a Tua palavra, ouvir as Tuas instruções, as Tuas orientações, para que nós possamos viver cada dia mais segundo a Tua vontade. Tudo isso pedimos, desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Êxodo capítulo 20. Nós vamos iniciar a nossa meditação lendo um dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, e nós vamos ler a partir do verso 4, o segundo mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 4 até o verso 6. Êxodo 20, 4 a 6. O texto diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A mensagem de hoje, ela não tem como foco principal o segundo mandamento em si, no que diz respeito a não fazer imagem de esculturas ou adorá-las. Mas o que nós vamos trabalhar um pouco e refletir nesta manhã é a respeito das consequências que estes versos aqui, em especial o versos 5 e 6, eles trazem para aqueles que obedecem os mandamentos de Deus ou aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus. Então esses dois versos, eles deixam claro para a gente que aquele que quebra não somente o segundo mandamento, mas todos os outros 10, eles vão herdar consequências não somente para a vida deles, mas para a vida da sua descendência. Mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus também colherão frutos positivos, não somente para a sua própria vida, mas também para as gerações futuras. Muitos, quando leem esse texto, a primeira interpretação que vem à mente é da ideia de que Deus, ele irá castigar até a 3ª e 4ª geração daquele que peca. Então muitos se questionam por que uma pessoa peca, mas será o seu filho, o seu neto, o seu bisneto que vai colher as consequências. Bom, mesmo que a princípio essa possa ser a aparente interpretação correta do texto, mas a ideia aqui não é de fato que Deus amaldiçoa as gerações futuras daquele que cometeu o pecado. O que Deus está descrevendo aqui, na verdade, é a herança no que diz respeito a colher as consequências do pecado de que alguém plantou. Não é que Deus amaldiçoa e determina que as coisas assim sejam, mas são consequências naturais que surgem pelo fato de haver a desobediência e a quebra dos mandamentos. Quando um pai e uma mãe, eles andam longe de Deus, eles cometem pecados, eles transgridem as leis de Deus, consequentemente os seus filhos, por conviverem com eles, vão herdar ali, vão sofrer as consequências. E assim sucessivamente os netos, os bisnetos, os trisnetos, até que alguém, um dia,
quebre a corrente. Nós sabemos que dentro do pensamento da cultura hebraica, por mais que eles sabiam diferenciar o que era uma ação humana e o que era uma ação divina, eles sempre culturalmente atribuíam tudo a Deus. É por isso que, no que diz respeito a Faraó do Egito, há um texto que diz que Deus endureceu o coração do Faraó, e o outro diz que o próprio Faraó endureceu o seu coração, rejeitou a orientação de Deus, o agir de Deus. Então o texto aqui, longe de dizer que Deus amaldiçoa os filhos, os netos daquele que peca, o que Deus está dizendo é que, infelizmente, é exatamente aquele que peca que acaba amaldiçoando os seus filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. O pecado, ele gera consequências. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados e consequências, pela maldição, mas acaba atingindo o outro. Certa vez eu convivi com uma família, onde havia ali o patriarca, a matriarca da casa, os filhos e os netos. E eu estava ali com aquela família no almoço, e eu estava conversando com o patriarca daquela casa, e nós estávamos ali observando as crianças brincarem, e a gente começou a falar sobre a infância, e aí eu resolvi perguntar para aquele senhor de idade, como tinha sido a infância dele. E ele diz assim para mim: meu filho, a minha infância foi muito dura. Na verdade, eu não tive infância. Ele cresceu no campo, na roça, trabalhando, desde muito pequeno, já pegando no pesado. Era uma família de muitos filhos, e ele disse para mim que ele não recebeu o amor do pai, ou mesmo da mãe, porque ele era ainda um dos filhos mais velhos, e a mãe dele já tinha outros filhos pequenos para cuidar, e não dava atenção para ele. Eles viviam mais largados, assim como os irmãos, e ele falou que por muitas vezes ele apanhou do pai ou da mãe sem saber o porquê, porque um irmão aprontava e o primeiro que vinha na frente é que apanhava. Então eles cresceram assim, sem sentir, sem saber o que era um amor materno, o que era um amor paterno, sofrendo às vezes injustiça por apanhar sem saber o porquê, e às vezes de uma forma até mais severa. E ele se fez adulto, e quando ele se casou com uma mulher também, a matriarca daquela família, que também havia tido uma infância muito difícil, também de dificuldades financeiras, também num contexto rural, e também por problemas sérios da família, carregando traumas. E esses dois se casaram, tiveram seus próprios filhos, e da mesma forma, infelizmente, passaram para os seus filhos um pouco dessa maldição. Não souberam também criar os filhos com o amor que deveriam ter criado. Os filhos, de alguma forma, sentiam que os pais fizeram diferenciação entre os irmãos, alguns aparentemente eram mais bem cuidados do que os outros, gerando assim rixas entre esses irmãos, ao ponto de que dois brigaram e ficaram anos sem se conversarem, mesmo depois de adultos, e só voltaram a conversar depois que se casaram, e as noras que fizeram amizade acabaram aproximando os dois irmãos novamente. Mas era nítido também ver que, ainda assim, as consequências daquela família, que apesar de estarem casados, havia sérias dificuldades em sua estrutura, havia também atingido os netos, e aqueles netos não recebiam uma educação da forma que deveriam. Apesar de serem cristãos, não tinham princípios cristãos regendo aquela casa. As crianças também, claramente, em relação a um dos filhos, ele sofreu essa diferenciação dos pais, e agora ele também dava mais amor para um filho do que para o outro, sem nenhum motivo aparente. E as crianças, claramente, ali também cresciam atingidas pelos pecados. Ao olhar para aquelas crianças, eu pensei comigo: as crianças colhem consequências da má educação dos seus avós. Os avós passaram para os filhos e para os netos. A gente poderia deduzir que os avós então seriam os grandes culpados de toda essa maldição? Talvez. Mas eu não conheço qual era a história dos pais desses avós, mas possivelmente tudo começou porque os pais não deram amor para eles, não cuidou deles.
Eles só se tornaram pais ruins e avós ruins também, porque eles não tiveram pais bons. Então a gente pode deduzir, então seriam os pais desses patriarcas, do patriarca e da matriarca, que foram os grandes culpados? Sim, porque não cuidaram bem, mas e os pais dos pais deles? Será que também não tem uma parcela de culpa? Afinal de contas, assim como esse patriarca e essa matriarca não receberam uma boa educação, uma educação cristã, o amor em casa, os seus pais também não haviam recebido antes. E assim os pais, os avós, os bisavós e assim por diante. Se analisarmos cada geração, vamos observar que cada geração, ela tem tanto uma parcela de culpa, mas ao mesmo tempo ela também foi vítima. Esse patriarca, essa matriarca, eles não deram uma boa educação para os seus filhos, porque eles não tiveram uma boa educação antes. Eles têm a sua parcela de culpa, mas eles herdaram também. Eles também são vítimas. Por isso, o meio mais equilibrado de olharmos para essa situação é entendermos que, no fundo, todo mundo é culpado e ao mesmo tempo vítima. E o fato de sermos talvez vítimas da educação não tão cristã de nossos pais, isso não nos dá direito de passar isso para frente. Antes precisamos quebrá-la. Eu não posso usar o meu trauma, o meu sofrimento para causar trauma e sofrimento no outro, principalmente sendo meus filhos. Preciso olhar isso de uma forma diferente. Nós vivemos uma sociedade hoje que tem, de certa forma, valorizado muito a vitimização em alguns aspectos. E nós não podemos entender dessa forma. Se sofremos, que venhamos a buscar junto a Deus, e até mesmo auxílio especializado, a cura dos traumas. Mas que a gente não se atreva a passar isso para frente, mas antes que sejamos uma corrente, ou melhor, que sejamos agentes para quebrar as correntes dessa maldição. Dois aspectos importantes em relação a essa questão. A primeira é que, apesar de a maldição ela ser real, ela não é determinante, ela pode ser quebrada. Se alguém nasce dentro de um contexto difícil, doloroso, onde não havia a presença de Deus, não da forma que deveria, aonde houve traumas, essa pessoa ela vai crescer, ela não está determinada a passar isso para frente para as suas gerações. Ela pode quebrar, ela pode interromper esse ciclo. E ela deve interromper esse ciclo. Ela deve mudar a sua história e a história de sua futura geração. Ela deve buscar a cura para que as suas feridas não venham atingir também seus filhos e seus netos. É isso que Deus espera de nós. O segundo aspecto é que Deus nos ensina aqui o seguinte: ainda que eu falhe, ou ainda que seus pais falharam com você, lembre-se que Deus promete abençoar até 1000 gerações daqueles que o obedecer. Você pode quebrar essa corrente, buscando a Deus, obedecendo a Ele, e dar uma vida diferente para os seus filhos. Nós já temos o privilégio de conhecer a Jesus e conhecer os seus mandamentos e a sua vontade, conhecer a sua graça. Então nós já temos todo o poder que vem dos céus em nossas mãos para utilizar, para quebrar a maldição e mudar a história. Ainda que venhamos talvez de um lar traumatizados, mas podemos agora superar. Certa vez, estava assistindo um programa com meu pai. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir com meu pai o programa Globo Rural. Vivia na roça, então aquele programa falava da nossa rotina, né? Todos os domingos a gente acordava ali por volta das 8 horas, eu já corria para a sala, sentava do lado do meu pai e a gente assistia aquele programa. E houve um dos episódios que eles fizeram uma reportagem com um homem que ele era adestrador de cavalos. E ainda pequeno, mas aquela reportagem me marcou de tal forma que eu jamais esqueci dela. Esse adestrador de cavalos, ele era americano, ou era, não sei se ele já faleceu, e ele havia desenvolvido um método de adestrar cavalos pioneiro, diferente de tudo aquilo que havia antes. Esse homem, a vida dele era muito difícil, ou foi muito difícil. Ele era filho de um fazendeiro, também adestrador de cavalos, só que o seu pai era muito agressivo, tanto com os animais como com a própria família. Da mesma forma que ele agredia muitos animais para adestrá-los, ele também agredia a esposa e os próprios filhos.
às vezes com porretes, com cordas, e ele relata certa vez que ele apanhou até mesmo com correntes, ao ponto de ficar desacordado. O pai era realmente agressivo. E uma dessas sessões de tortura mesmo, que o pai fazia a ele e a família, aonde não havia nem sequer motivos para isso, e ainda que houvesse, nada justifica, ele prometeu para ele mesmo que ele jamais trataria nem os cavalos, e muito menos a sua futura família da mesma forma. E assim ele cresceu, se casou, teve filhos, e jamais encostou um dedo na sua esposa, ou mesmo nos seus filhos. E desenvolveu um método de adestrar cavalos, aonde não havia uma agressão sequer ao animal. Ele desenvolveu uma espécie de curral, que em vez de ser em forma quadrada, ela era em forma circular. O curral, a cerca do curral não tinha aberturas, ela era toda fechada para que o animal não visse a parte de fora. Então ele soltava o animal ali chucro, o animal totalmente selvagem ali dentro, o cavalo. Ele se posicionava no meio daquele círculo e ele ficava parado. O cavalo, quando adentrava naquele ambiente, ele estava apavorado, ele queria sair, então ele corria em círculos o mais distante possível do adestrador e tentando achar alguma passagem na cerca, mas não tinha. E o adestrador ficava simplesmente parado ali sem fazer nada. Até que, dia após dia, o animal percebia que aquele adestrador não oferecia para ele risco algum, e o animal se aproximava até ele, ia até ele de forma totalmente espontânea. Então ele começava a acariciar o cavalo, depois ele começava a acariciar o lombo do cavalo, preparando para ele receber uma futura sela, depois ele colocava a sela no animal, depois ele colocava um peso semelhante a um ser humano em cima daquela sela, e posteriormente ele mesmo montava no cavalo, sem o cavalo dar um pulo sequer, sem demonstrar qualquer tipo de resistência. Ele havia desenvolvido uma forma de adestrar o animal, que era não somente muito mais rápido, como sem qualquer tipo de violência. Ele quebrou a corrente da maldição, não somente na forma com que ele lidava com os animais, mas também com a forma como ele lidou com a sua própria família. Enquanto filho, sofreu muito na mão de um pai ruim. Enquanto pai, foi um pai amoroso, um esposo amoroso, que fez a diferença na sua família, mudou sua história. Ele não se vitimizou, ele não repassou os traumas, ele mudou a história de sua família. Por isso que, refletindo sobre essa questão de amaldiçoar e ser amaldiçoado, eu quero trazer aqui duas situações que, de certa forma, todos nós nos enquadramos, ou pelo menos em uma, ou talvez nas duas. A primeira situação talvez você que está aqui hoje, é alguém que possui traumas ainda da infância. Talvez você que está aqui hoje é alguém que, enquanto criança, adolescente, em vez de receber o amor dos seus pais como deveria ser, talvez não os recebeu e talvez recebeu ainda o oposto disso. Talvez cresceu com a ausência de um pai, de uma mãe, ou talvez os dois, ou talvez mesmo que cresceu com a presença dos pais, talvez teria sido menos pior se eles não tivessem tão presente, devido à dor que eles talvez causaram em você. Independentemente talvez de que tipo de trauma que seja físico, mental, emocional ou mesmo sexual. Se você crescer numa situação como essa, eu gostaria de ler um texto para refletirmos sobre isso. Mateus capítulo 11, verso 28. Deus tem uma palavra para você, para mim e para você. Mateus capítulo 11, verso 28. Há muitos textos que poderiam ser lidos a respeito dessa situação, mas eu escolhi esse aqui, em Mateus capítulo 11, e o verso 28, que diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de Cristo. Se você carrega traumas, marcas, sofrimentos, se você carrega angústias, raiva, sentimento de vingança em seu coração, entregue isso hoje a Cristo Jesus, e Ele trará a você alívio.
você precisa perdoar as pessoas que fizeram mal a você. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Como eu posso oferecer perdão a alguém que me fez tanto mal? E pior, ele nem sequer me veio pedir perdão, ele nem sequer se importa com o mal que ele fez. Entenda, primeiro que o mandamento de perdoar aquele que nos ofende é um mandamento divino. Cristo disse que vai nos oferecer perdão, desde que também oferecemos perdão a quem nos ofendeu. Mas o segundo é você entender que o perdão, quando ele é praticado por aquele que foi ofendido, ele é libertador, ele cura. Certa vez alguém disse que o ódio, a raiva que a gente nutre por alguém que nos fez mal, é como se nós estivéssemos tomando um veneno querendo que o outro morra. Talvez aquele que te ofendeu nem sequer se importa com o que fez com você, e você continua por anos ali se contorcendo, se ferindo, se envenenando com o ódio, com a raiva, com a amargura, com o desejo de vingança. Está na hora de você perdoar aquele que te ofendeu, independentemente do trauma, independentemente do mal que ele te causou, se ele te pediu perdão ou não, se ele se importa com a sua situação ou não. Está na hora de você perdoar essa pessoa. Perdoar não porque ela será beneficiada, mas perdoar porque você será beneficiado. Está na hora de você colocar um ponto final nessa história e deixar isso de lado. Você já sofreu pelo trauma que foi cometido contra você, e agora você se permite ainda viver uma vida de sofrimento, de dor? Você se permite se torturar com essa situação? Já não basta o trauma que veio até você? Está na hora de você colocar um ponto final. Se você é alguém que está aqui hoje e foi traumatizado, ou está passando por um trauma, está na hora de você pedir perdão. Melhor, está na hora de você perdoar. De você colocar um ponto final nessa história. Se libertar dessa maldição que te atinge. Não permitir que esse trauma continue te ferindo. E aqui cabe que, se for necessário, procure também um auxílio de um profissional da área da psicologia, por que não? Um psicólogo, um psiquiatra. Esses profissionais estão aí exatamente para nos ajudar nesse processo, que envolve sim a questão espiritual, mas também emocional. E lembre-se, nós seres humanos somos uma coisa só. Nós não temos 3 áreas separadas: físico, mental e social e espiritual. É tudo uma coisa só. Estamos interligados. Nós precisamos de auxílio tanto na área física, como na área espiritual, como também na área emocional. Se temos um problema físico, por mais que temos fé em Deus, nós buscamos auxílio de um médico. E por que quando nós temos uma ferida, uma enfermidade emocional, a gente não quer buscar o auxílio de um profissional da área? Precisamos. Se for necessário, por que não? Para que nós possamos ser curados de forma integral e possamos viver uma vida feliz de forma integral. Mas talvez há uma segunda situação aqui, que você se enquadre. Talvez você se identificou como alguém que causou traumas nos seus filhos. Talvez quando você faz uma autorreflexão, você percebe o quanto você falhou e errou quando você era mais jovem e quando você teve filhos. Talvez você entende que de fato você não deu uma boa educação para os seus filhos, você talvez fez uma diferença entre os seus filhos, talvez você causou traumas e sabe porque um dos seus filhos, ou talvez até mais dos seus filhos, não é tão próximo de você, porque talvez você não foi um bom pai, uma boa mãe. Talvez um próprio irmão tenha feito mal. Se você se identifica como alguém que reconhece que fez mal para o outro, há também uma palavra de Cristo para a sua vida. Vamos ler Isaías 43, verso 25. Isaías, capítulo 43, o verso 25. Isaías capítulo 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
Se você cometeu erros e falhas, se você não soube ou não deu uma boa educação para os seus filhos, se você foi aquele que causou traumas aos seus próprios filhos, à sua própria geração, saiba que Deus ele está disposto a perdoar as suas transgressões e apagá-las do livro da vida, jogá-los às profundezas do mar, aonde ninguém poderá ir lá resgatá-las. Por mais que as consequências elas continuam, mas você pode ser sim perdoado e o peso da sua consciência ser retirado de uma vez por todas. Esse é um passo importante para que você quebre a maldição, que você vá até Deus e peça perdão aos seus pecados, vá até aquele que você ofendeu e peça perdão pelos erros que você cometeu a ele. Você não precisa mais conviver com o peso na sua consciência e com o sofrimento de ter feito mal a alguém. Você pode ser perdoado por isso e viver uma vida nova, porque essa é a proposta que Cristo nos oferece quando Ele nos oferece a salvação. Certa vez eu visitei uma irmã e fui ali só para fazer uma oração com ela, fazer uma visita, e ali a gente conversando sobre assuntos espirituais, e ela falou para mim: meu irmão, no passado eu cometi um grave erro, algo realmente terrível, e ela era tão terrível na visão dela, que ela nem sequer quis me falar o que era, mas ela disse: era algo realmente, eu cometi um erro muito grave, eu cometi um erro muito, muito ruim contra uma pessoa, e eu não consigo me perdoar por isso. Há 10 anos eu sofro com este mal. Ela era cristã já há mais de 10 anos, mas ela havia cometido esse erro, e ela se torturava há 10 anos, ela me contava isso aos prantos, até soluçava de chorar, porque ela ainda se culpava, ela ainda se torturava, ela ainda se feria por causa do mal que ela havia acontecido no passado. E eu disse assim: minha irmã, você se arrepende do que fez? Ela disse: sim, meu irmão, eu me arrependo. Você pediu perdão a Deus? Sim, eu pedi. Então você está perdoada, acabou, coloque um ponto final. Nós sabemos que as consequências perduraram, não era para ter acontecido, mas se aconteceu, você não precisa conviver com esse sofrimento mais, se liberte dele. Peça perdão, se arrependa. De Deus certamente você vai receber o perdão, e se aquele que você ofendeu não quiser te perdoar, a sua parte você já fez, e ainda que as consequências perdurem, lembre-se, Deus Ele abençoa até 1000 gerações, Ele pode fazer diferente, Ele pode quebrar a corrente, Ele pode mudar a história. Nós não precisamos ficar presos nessas maldições, nós podemos criar os nossos filhos, netos, bisnetos de uma forma diferente, ter uma segunda chance. Nós vivemos em uma época hoje que a família tem sido atacada, como sempre tem sido, mas quanto mais chega perto do fim dos tempos, as coisas vão se intensificar. Vivemos em uma era onde os casamentos estão se tornando quase que descartáveis. Se não deu certo, separa. Em vez das pessoas lutarem pelo seu casamento, enfrentar os problemas, as dificuldades, quando aparece o primeiro conflito, você se pensa em divórcio, e aí lá vai a criança crescer com a ausência de um dos cônjuges. Eu me lembro de um vídeo que de vez em quando ele circula no Instagram, de uma criança aos prantos chorando e dizendo: o vovô é separado, a vovó é separada, e agora meus pais são separados. Eu queria que meu pai e minha mãe estivessem juntos, eu queria uma família. Aquela criança, o coração dela doía por olhar para os seus avós que eram separados, para os seus pais se separando, e ela queria uma família. Que Deus ajude essa criança a quebrar a maldição, que ela se case futuramente e permaneça fiel ao seu casamento até o fim. É o que eu orei, é o que eu desejo para ela, e assim é o que eu oro e é o que eu desejo para a minha vida e para a sua vida. Concluindo então, irmãos, em um mundo de pecado que nós vivemos, todos nós somos culpados e de certa forma vítimas. O grande culpado de tudo não é Adão e Eva, que começou, que tem sua parcela de culpa, mas também foi vítima de uma serpente enganadora. Esse sim é o único que é culpado e não é vítima de nada, porque tinha tudo perfeito e ainda assim ousou desobedecer a Deus. O diabo é o grande culpado, a responsabilidade tem que ser dada a ele. Nós precisamos confessar a nossa parcela de culpa,
para que nós possamos ser perdoados, mas lembrar que o grande mal não é o meu avô, não é o meu pai, o principal culpado de tudo é o próprio Satanás. Sim, herdamos maldições, e às vezes também amaldiçoamos a nossa futura geração, mas Jesus nos promete que se apegarmos a Ele, obedecer os seus mandamentos, Ele também nos fará abençoar até a 1000ª geração de nossos descendentes. Hoje é um dia de nós perdoarmos quem nos ofendeu e de pedir perdão. De dar o perdão para nos libertar das feridas, mas também de perdoar. Como pais, como mães, como os avós, como irmãos, como filhos. Quebrar a corrente, fazer diferente. E para isso, Cristo se oferece a estar ao nosso lado. Você deseja quebrar a corrente da maldição da sua vida? Você deseja perdoar aqueles que te ofenderam, mesmo que foram os seus próprios pais? Você deseja oferecer o perdão e perdoar? Se coloque de pé, vamos orar. Vamos pedir para que Cristo, no seu infinito amor e misericórdia, nos ajude a perdoarmos e a darmos o perdão, a nos libertarmos das correntes de maldição que Satanás colocou sobre esta terra e sobre as nossas vidas. Se não podemos mudar o nosso passado, que possamos a partir de hoje alterar o nosso presente e o nosso futuro para a honra e glória de Deus. Oremos. Amado Deus, querido Pai, mediante a mensagem de hoje entendemos que erramos e outras pessoas também erraram em relação a nós. Talvez muitos que estão aqui hoje sofrem ainda por sofrimentos, por traumas que tiveram ainda quando eram crianças, adolescentes. Traumas esses vindos às vezes da própria família, dos próprios pais, aos quais deveriam dar amor, mas deram sofrimento. Mas o Senhor nos ensina, ó Deus, que nós somos convidados a quebrar a corrente, a obedecermos os teus mandamentos, ao não passar os traumas para frente, mas tratá-los, cuidar, pedir a Jesus que os cure, para que então nós possamos criar os nossos filhos de uma forma diferente. Nos ajude a quebrar a maldição, ó Deus. Se há alguém que hoje que precisa perdoar aqueles que os ofenderam, por mais que seja doloroso e difícil, os ajude, para que eles não venham mais a se torturar com o mal que foram causados. Oramos também, ó Deus, por aqueles que entenderam que, por inexperiência ou por não conhecer a verdade, também fizeram mal aos seus, talvez ainda se torturam, a consciência pesada, mas lembre a eles, ó Deus, que se o arrependimento é sincero, e se houve o pedido de perdão, certamente o Senhor os perdoou e apagou as suas transgressões do livro da vida. Que eles possam viver em nova vida agora, Senhor Deus, sem consciência pesada. Que eles possam buscar o teu perdão e o perdão daqueles também que eles ofenderam. Nos ajude a quebrar a corrente, a quebrar a maldição, a fazer diferente. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos e agradecemos por meio do poder e da salvação de Cristo Jesus. Amém.